Boa noite, meus irmãos. Que bênção a gente poder estar na casa de Deus. Nós que aqui estamos felizes e queremos que Deus continue derramando essas bênçãos em suas vidas, né? Nós não podemos estar juntos na igreja, né? E preferimos aí, enquanto a lei dos homens não atrapalha a lei de Deus, né? Não afeta a lei de Deus, que daí nós teremos que tomar umas atitudes diferentes como adventista do sétimo dia, algumas que vai trazer consequências para a gente. Mas Deus está no controle, Deus sabe o que é melhor para cada um de nós. E um dia Ele nos escolheu, né, para sermos os seus fiéis seguidores, né? Jesus, Ele, em Mateus 10, 16 e depois 22 e 23, os versículos 22 e 23, Ele nos traz ali umas informações e depois diz para nós o seguirmos, né? Que nós fomos escolhidos por Ele para fazer isso, para levar a mensagem ao mundo. Nós temos de Deus muitas bênçãos, e uma delas é justamente essa, né? E nós escolhemos isso aí de Ele pregar a todo mundo. Nós lemos isso de Ellen White, uma das primeiras adventistas, no livro Testemunhos Seletos, no volume 3, na página 398. Então nós temos uma incumbência, né? Algumas coisas para serem colocadas em prática. Deus nos proporciona isso e pede que nós façamos o nosso melhor, né? Então, nessa noite, nós vamos falar um pouco sobre o trabalho, né? O que Deus deixou para nós fazermos, né? Vamos trabalhar, mas com o quê? Deus também nos coloca em situações em que pessoas queridas nossas precisam das nossas orações, né? Como é o caso do pedido da irmã Rose pela sua amiga, né? A Benedita, né? A família dela toda, ela está preocupada que a sua filha Ildete e as 3 netas, as filhas da Ildete, estão com uma gripe muito forte, que pode ser suspeita de Covid, né? E os nossos pastores também, o Marcos Tosta e o pastor Ariel, também orar pelos idosos da nossa igreja, aqueles que estão com problema de saúde, né? A irmã Ruth, a irmã Júlia, a irmã Noíria, da igreja do Barigui. Hoje fui entregar ali os emblemas da Santa Ceia para ela, e ela pediu que orasse por ela, né? Então, a irmã Júlia e a irmã Noíria estão lutando aí contra um câncer, né? E a gente está, né, preocupado, não somente com a gente, mas com elas também. E nós temos o desejo de ajudar muitas pessoas. E a melhor maneira de fazermos numa situação como essa de pandemia é justamente orar pelas pessoas, né? Nós não podemos estar junto com elas, né? Mas nós podemos, quem sabe, ir até os portões de suas residências, né? A uma distância segura, e orar com elas. E nessa noite, então, nós vamos, antes de orarmos, vamos cantar um hino para que Deus seja louvado através da nossa presença, através da internet e do Facebook. O hino Vive em Mim, 155 do nosso inário.
de fervor, para que eu ponha o meu viver nas mãos do Salvador. Vive em mim, Santo e bom Consolador, limpa do mal meu coração, reine nele só o amor. Pelas bênçãos concedidas a todos os seus filhos neste dia. Tivemos um sábado feliz ao seu lado, onde pudemos comungar contigo através da Santa Ceia. Alguns dos nossos irmãos queridos receberam em suas residências, outros não puderam ter o mesmo privilégio, mas o Senhor tem cuidado deles, tem orientado eles. E nessa noite nós queremos colocar em suas mãos as pessoas que o Senhor nos colocou à frente para que orássemos por elas, né? Como é o caso da Benedita, sua filha Ildete e as 3 netas. Pelos pastores Marcos Tosta e Ariel, pelas nossas irmãs Noíria e Júlia, que estão lutando contra o câncer, e pelos nossos irmãos idosos ali, a irmã Albertina, a irmã Ruth, enfim, todos os nossos queridos aqui da Igreja da Fazendinha. Nos orienta, Senhor, e dá-nos a Tua luz e a Tua paz para os momentos que se seguem. Ao abrirmos a Sua palavra, te pedimos por Jesus. Amém. Em Lucas, no capítulo 9, os versos 57 a 62, nós lemos que Jesus estava caminhando ali com os seus discípulos, naquela paisagem bonita ali de Jerusalém, né? E aí começaram a perguntar para Jesus, né? O verso 57 começa assim: E aconteceu que, indo eles pelo caminho, lhe disse um: Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores. E disse-lhes Jesus: As raposas têm covis, as aves dos céus os ninhos, mas o Filho do Homem, se referindo a ele, não tem onde reclinar a cabeça. E disse a outro: Segue-me. Mas ele respondeu: Deixa-me primeiro que eu vá enterrar meu pai. Disse também outro: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir-me primeiro dos que estão em minha casa. E Jesus lhes disse, não somente para eles naquele momento, mas serve para nós, né? Hoje, em 2021, em meio a uma pandemia aí, sem precedentes, que está ceifando a vida de muitas pessoas, né? Muitos que não pegaram essa doença, aí estão temerosos, né? Não somente por si, mas pelos queridos deles, né? Pelos amigos, pelos nossos irmãos na fé, né? Mas Jesus lhes disse: ninguém que lança a mão ao arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. E voltando ali para aquele que pediu para Jesus que deixasse ele ir sepultar seu pai, né? O que essa pessoa estava dizendo para Jesus? Porque naquela época, quando alguém morria e tinha ali os serviços fúnebres, vamos dizer assim, eles tinham que estar junto, acompanhando a família, né? O que esse rapaz que estava dizendo que só seguiria Jesus depois, essa pessoa, né? Só seguiria Jesus depois que sepultasse seu pai? O que ele estava dizendo? Primeiro, ele estava dizendo que o pai não tinha morrido ainda, né? Então, só depois que o pai dele morresse, quem sabe ele recebesse uma herança volumosa, vamos dizer assim, uma grande herança, aí que ele iria seguir Jesus. Ele teria dinheiro, ele teria posse, ele teria condições, era isso que ele estava pensando. Porque se o pai dele estivesse
para ser sepultado, ele não estaria ali. Ele estaria acompanhando, né, os serviços fúnebres ali, quem sabe o velório do pai, né? E agora, essa outra pessoa que diz assim que queria seguir Jesus, mas primeiro ele ia ter que ir até em casa, se despedir ali das pessoas da família e tal. E sendo que outros chamados por Jesus abandonaram ali os seus afazeres, os primeiros, né, vamos dizer assim, os primeiros que foram chamados, abandonaram imediatamente seus afazeres, né? Aqueles pescadores que estavam ali de uma mesma família, né, abandonaram tudo e foram seguir Jesus. Mateus, na coletoria, né, ele estava ali trabalhando, deixou tudo de lado e foi seguir o mestre. Foi fazer o serviço que o mestre tinha indicado àqueles primeiros pescadores, que era ser pescadores de homem. E o mais importante é o que Jesus diz para eles no verso 62. Ninguém que lança a mão ao arado e olha para trás é apto do reino de Deus. Então, ninguém que começa essa caminhada cristã como adventista do sétimo dia, principalmente, não menosprezando, não falando mal de outras denominações, nem dos nossos irmãos católicos, mas aqueles que conheceram Jesus com os nossos irmãos católicos, eles começaram uma caminhada com Jesus. E Jesus diz para eles, olha, não se esqueçam de mim, nós temos que avançar. Nós temos que avançar em conhecimento, nós temos que acrescentar mais e mais na nossa vida espiritual. E é isso que Jesus está dizendo. Então, quem começou essa caminhada com ele, que se rendeu aos pés de Jesus, que se rendeu ao chamado de Jesus, ele não pode, de forma nenhuma, esquecer de Jesus, esquecer o que Jesus fez na vida deles. Então, tem muitas coisas especiais que acontecem nas nossas vidas. E algumas vezes a gente fica assim, meio temeroso de dizer que são verdadeiros milagres. E acontece, né? Acontece na vida de todos. Mas, se acontecer alguma coisa assim na sua vida, ou se não aconteceu, mas você um dia resolveu seguir a Jesus, lembre-se dessas palavras dele. Aquele que coloca a mão ao arado e olha para trás não é digno do reino dos céus. Oséias 10, versos 12 e 13 diz assim: semeai para vós em justiça, ceifai segundo a misericórdia, lavrai o campo de lavoura, porque é tempo de buscar ao Senhor até que Ele venha e chova a justiça sobre nós. Quer dizer, sobre vós, né? Então, sobre cada um de nós. Mas o verso 13 diz assim: lavraste a impiedade, cegaste a iniquidade e comeste o fruto da mentira, porque confiaste no teu caminho, na multidão dos teus poderosos. Quer dizer, você um dia caminhou com Jesus, fez coisas boas, deixou coisas que faziam mal para a sua saúde e hoje você começa a voltar para essas atitudes que antes você fazia, né? Não devemos ser assim. O verso 13 diz que nós começamos essa caminhada usando ali a parte, vamos dizer assim, das pessoas antigamente, que a indústria deles era a lavoura, né? O que eles trabalhavam era a lavoura, que nós lavramos a impiedade, cegamos a iniquidade. Quer dizer, começamos a dar, depois de começar a seguir Jesus, a gente começou a ver essas coisas, né? E nós comemos o fruto da mentira, nós confiamos nos nossos próprios caminhos, na nossa própria força, e na multidão dos poderosos, quer dizer, são os líderes, né? Os líderes, algumas vezes, até de dentro das nossas igrejas. Temos pessoas que caminharam bem com Jesus um bom tempo, e agora, por qualquer motivo, estão aí se desviando, e as pessoas que confiavam nesse líder, né? Ele começa a seguir também, né? Então, a multidão dos poderosos vai desviando muita gente do caminho. E Jesus continua dizendo, alertando, né? Aquele que pôs a mão ao arado e olha para trás não é digno do reino de Deus. Jeremias 4, verso 3 diz o seguinte: porque assim diz o Senhor aos homens de Judá e de Jerusalém. E por que não colocar assim? Assim diz o Senhor aos homens e mulheres adventistas do sétimo dia
do distrito da Fazendinha, do mundo todo, adventistas, enfim, né? Preparai para vós o campo de lavoura, e não semeei entre espinhos. Quer dizer, você sabe que não vai ter uma boa colheita se você começar a semear entre espinhos. Começar a semear aí boas coisas, apesar de serem o que Deus pediu que fizéssemos, né? O que Jesus pediu que fizéssemos, pregar o evangelho ao mundo todo, mas tem situações que você não vai conseguir, né? E para essas situações, para não semearmos entre espinhos, nós temos que colocar Deus na frente. Por mais que você conheça, por mais que você ache que pode fazer o melhor pelaquela pessoa, tome cuidado, coloque Deus sempre na frente, deixe Deus fazer a parte dele. Não tentemos ajudar Deus, nós vamos trazer dificuldades para as nossas vidas. Uma história da vida real muito importante que aconteceu em 1 Reis, os versos 19 a 21 do capítulo 19, e eu gosto muito e me traz muito conforto e me motiva a trabalhar para Deus, né, e pelos nossos irmãos aqui no distrito da Fazendinha, e por você que está ouvindo aí, aonde você estiver, né, através do Facebook, das redes sociais, é isso aqui, ó. Verso 19 até ao 21 do capítulo 19. Partiu, pois, Elias dali e achou Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois diante dele. E ele estava com a 12ª, a 12ª, né? E Elias passou por ele e lançou sobre ele a capa. Então ele deixou os bois e correu após Elias e disse: deixa-me beijar a meu pai e minha mãe, e então te seguirei. E ele lhe disse: vai e volta, pois que te fiz eu? Voltou, pois, de o seguir, e tomou as juntas de boi, e os matou, e os aparelhou os aparelhos dos bois, cozeu as carnes, e deu ao povo, e comeram. Então se levantou e seguiu Elias, e o servia. Então, em algumas ocasiões, agora no Novo Testamento, algumas pessoas pedem para ir se despedir da família. E Jesus fala algumas coisas para eles, mas porque está vendo, conhece o coração deles. Elias também conhecia o coração de Eliseu e sabia que ele precisava dar uma satisfação para o seu pai. Porque a distância que estava, vamos dizer, do local onde que eles estavam arando, eles estavam preparando a terra, até a casa, tinha uma longa distância. E ele queria não somente se despedir dos pais. Eu vejo aqui, quando ele chegou em casa, quem sabe, ele falou para o pai: olha, pai, eu trabalho faz tempo já com essas pessoas, e eles são muito prestativos, né? Eles estão sempre com a gente, o Senhor os contratou e deixou que eu os dirigisse, e nós estamos ali sempre trabalhando. E agora eu queria fazer um pedido para o Senhor. Quem sabe o Senhor pode até negar, mas eu acredito que não. Eu quero fazer uma festa de despedida. Eu quero colocar eles nas mãos de Deus, mas eu quero fazer ali, quem sabe, uma festa dando alimento para eles. Posso usar aqueles bois, posso usar aquele material lá. O Senhor com certeza vai comprar tudo novo e tal. E o pai de Eliseu concedeu isso a ele. E ele foi ali, fez uma bela festa de despedida, uma grande churrascada, vamos dizer assim, para quem come carne ainda, né? E eles ficaram felizes. Pensemos por um instante se após a grande comissão, onde Jesus assumiu o nosso lugar, mesmo antes da fundação do mundo, se ele tivesse decidido soltar o arado, olhar para trás. Foi justamente nessa comissão que o inimigo pretendia participar e não foi convidado. Aí é que começou o grande conflito, que ainda não acabou e só vai findar com a volta do nosso amado Jesus. E é justamente por isso que ele nos deixou a seguinte comissão, encontrada em Mateus 28, os versos 18 a 20, que diz assim: e chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações,
batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então era para sair e contar o que Jesus tinha feito por eles, né? O que Jesus estava fazendo por eles, porque eles estavam junto com Jesus, né? E aí, para sair, e aquelas pessoas que acreditassem no que ele faria, e para nós que aqui estamos em 2021, passando por essas dificuldades aí de uma pandemia, ele disse: olha, vocês têm que continuar falando de Deus, vocês têm que continuar falando o que eu fiz, o que eu me propus a fazer, eu vim e fiz, e agora eu vou voltar. E eu quero que vocês, com o poder da terceira pessoa da divindade, façam o melhor, o Espírito Santo, né? Que vão ensinando as pessoas a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, isso, todas as coisas que Jesus tinha ensinado. Então, é aquilo que Jesus fez. Não fez nada de errado, né? Mas fez somente coisas boas, ajudou muitas pessoas. E é isso que ele diz para nós, adventistas do sétimo dia, ou aqueles verdadeiros cristãos que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus, fazem, né? São impelidos, né? Eles não são obrigados a fazer. Eles fazem porque Jesus fez por eles antes, Jesus fez por nós antes, né? Então, após instalado o grande conflito, só nos resta aplicar o que Jesus pediu que Mateus escrevesse em seu livro no capítulo 18, agora os versos 15 a 17. Que é: ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste teu irmão. Quer dizer, trazendo teu irmão para casa novamente, né? Aceitando ele, perdoando ele, né? Mas se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra seja confirmada. E se não te escutar, dize-o à igreja. E se também não escutar a igreja, aí considera-o como gentil e publicano. Como que nós nos comportamos quando sabemos alguma coisa de alguém? Nós vamos conversar com ele no sentido de redimi-lo, de trazê-lo de volta? É difícil fazer uma coisa assim, mas é isso que Jesus pede. E algumas vezes, alguns de nós estão tão preocupados com outras coisas que podem afetar a gente não conversa com as pessoas. A gente vai deixando, o outro irmão pode fazer, o líder da igreja pode fazer, o pastor, e a gente acaba deixando. E um dia a gente cai na realidade e percebe que a gente não fez aquilo que Jesus pediu que nós fizéssemos. Então, nós estamos aí com algumas dificuldades, porque fazer tudo que Jesus pediu que nós fizéssemos é fazer a vontade de Jesus, né? Jesus guardava os mandamentos, ele ia na igreja todos os sábados, e aí os discípulos faziam da mesma forma, né? Nós vemos Paulo testemunhando em Atos várias situações, né? Em que ele estava na igreja, e como é que ele se comportava na igreja, principalmente nos sábados, onde ele se reunia, se não tinha igreja, iam para debaixo de árvores e conversavam com as pessoas que ali estavam. Um dever do Evangelho. Paulo considera a proclamação do Evangelho como um dever sacerdotal, bem como um serviço a Deus. Então não era só um serviço como líder da igreja, mas um serviço a Deus, uma devolução a Deus daquilo que Deus nos ensinou para que nós fizéssemos. E qual é esse dever? Então, Paulo tem o dever sacerdotal de pregar o Evangelho de Deus para que os gentios, para aquelas pessoas que ainda não conhecem, né? O termo gentil fica meio pesado para algumas pessoas ouvirem, né? Mas para que os gentios se tornem uma oferta aceitável a Deus e santificados pelo Espírito Santo. Romanos 15, o verso 16, diz o seguinte: de ser servo de Cristo Jesus para trabalhar em favor dos que ainda não são judeus, eu sirvo como sacerdote ao anunciar o Evangelho que vem de Deus. E faço isso para que os não-judeus sejam uma oferta que Deus aceite, dedicada a Ele pelo Espírito Santo. Não é pelo esforço de Paulo, mas é pelo poder de Deus através do Espírito Santo atuando na vida dele. Há uma mudança na função sacerdotal, nos serviços do sacerdote, dos líderes da igreja. Paulo está dizendo isso. Já não é oferecer mais sacrifício a Deus,
como oferta pelos pecados, né? Aquela situação de oferecer cordeirinhos pelo pecado das pessoas que traziam e tal, né? A função sacerdotal de Paulo é pregar o evangelho. Não é mais matar cordeirinhos, mas pregar o evangelho para então entregar os crentes como oferta a Deus. Cristo na cruz já realizou a oferta pelos pecados, né? A Deus. Mas agora nós temos que fazer aquilo que Jesus pediu, né? Então ele já realizou a oferta pelo pecado em benefício de todos os pecadores. Com isso encerrou a função intercessora do antigo sacerdócio. Quer dizer, daquela função dos sacerdotes de ali receberem os cordeirinhos e fazerem aquele sacrifício. Agora todos os crentes constituem um novo sacerdócio. Eu e você temos uma nova função. Mas qual é a nossa função? É o que disse Paulo: pregar o evangelho a todo mundo, e é aquilo que Jesus pediu que nós fizéssemos, né? Levar a mensagem a todo mundo, e aquele que crer e for batizado será salvo. Pedro, em sua primeira epístola universal, assim descreveu essa nova função sacerdotal. 1 Pedro 2, verso 9, muito conhecida por muitos cristãos, né? Mas eu gosto muito dela. Diz assim: mas vocês são raça escolhida, os sacerdotes do rei, nação completamente dedicada a Deus, povo que pertence a Ele. Vocês foram escolhidos para anunciar os atos poderosos de Deus, que os chamou da escuridão para a sua maravilhosa luz. Esta é uma das graciosas ofertas de Deus para o Israel espiritual. Assim como no passado, o Israel temporal não aceitou, mas sempre tivemos um remanescente, hoje não poderia ser diferente. A igreja adventista, hoje não poderia ser diferente. A igreja adventista do sétimo dia tem parte nesse remanescente, pois temos entre nós irmãos que não conseguiram se livrar completamente dos seus pecados. Nem Paulo, nem Pedro têm o propósito de dar continuidade ao sacerdócio do Antigo Testamento, que é ficar exigindo ali que venham confessar a eles os pecados, trazer ali um animalzinho para ser abatido, para perdoar os pecados dele. Porque Jesus já morreu na cruz e o pecado dele foi mais do que suficiente para nos salvar. Então nós só temos que colocar em prática aquilo que Jesus pediu que colocássemos, né? Querem somente preservar a dedicação sem reservas, a consagração completa do antigo sacerdócio, aplicando agora a nova função que é a pregação do evangelho. Então, para você ser um fiel sacerdote, um fiel líder de igreja, um fiel membro de igreja, a única coisa que você tem que fazer é contar para as pessoas as bênçãos que Deus fez na sua vida. Então, fazer isso como serviço a Deus. Portanto, acrescenta Paulo em Romanos 15, versos 17 e 18, diz assim: eu me glorio em Cristo Jesus, em meu serviço a Deus. Não me atrevo a falar de nada, exceto daquilo que Cristo realizou por meu intermédio, a fim de levar gentios a obedecerem a Deus. A pregação do evangelho é um serviço a Deus. E quem faz esse serviço? É Cristo, por meio dos crentes, por meio dos cristãos, né? Não pode ser um serviço do cristão a Deus, por meio de Cristo, porque sem Cristo, ninguém seria crente. Nem jamais poderia pensar no semelhante, além do que disse o mestre em João 15, verso 5. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem está unido comigo e eu com ele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Então está esclarecido. Nós, por mais fiéis que sejamos, por mais dedicados que sejamos à causa de Deus nessa terra, à pregação do evangelho, sem Jesus nós não podemos fazer nada, né? O ser humano é egoísta. Nossos próprios interesses e nossos próprios benefícios são a única coisa que realmente nos interessa. Se tivéssemos que fazer algum sacrifício como a pregação do evangelho tão frequentemente requer, estaria somente disposto a fazê-lo se tal sacrifício nos trouxesse alguma vantagem própria, que sem ele não conseguiríamos obter. Sem Jesus nós não faríamos nada, né? A pregação do evangelho exige abnegação, entrega pessoal, trabalho em favor dos outros, disposição em fazer o bem,
sem esperar nenhuma recompensa direta. Em uma palavra, isso quer dizer altruísmo, né? Estar centralizado nos demais. Para o crente isso não é problema, porque Cristo está com ele realizando todas as coisas que faz. Todas elas se tornam instrumentos de missão. Tudo que nós fazemos deve se tornar um instrumento de missão. Se vamos no comércio comprar ali o nosso pão, o nosso alimento, se ainda temos essa oportunidade, né? Que com esse tempo de pandemia não sabemos até onde nós podemos ir, né? E alguns de nossos irmãos aí, quem sabe até sem condições de comprar alimentos, né? Não estão trabalhando, não estão conseguindo trabalho e não tem como comprar. Então, Jesus pede que nós façamos alguma coisa por essas pessoas. E os adventistas do sétimo dia sabem aonde recorrer, né? Então, nós estamos aqui, nós temos a nossa ASA, a nossa ação social adventista, ação solidária adventista. Então, vocês adventistas procurem aí os seus líderes, a sua igreja e se juntem nesse movimento para ajudar as outras pessoas que não têm. Porque, então, nem todos os cristãos participam da pregação do Evangelho. É simples. Nem todos permitem que Cristo atue através deles. Não o deixam viver neles de forma permanente por meio do Espírito Santo. Não estão realmente convertidos ao Senhor. Quer dizer, querem ainda dar uma força para o Senhor e se ajudar, né? E acabam tendo dificuldades, porque se nos entregarmos a Jesus, Deus vai cuidar das nossas coisas enquanto nós cuidamos das coisas deles aqui na terra. Se você está empenhado em pregar o Evangelho, não vai te faltar nada. Isaías escreveu que o nosso pão e a nossa água seriam certas, né? Então, não deixem viver neles, não deixam Jesus viver neles de uma forma permanente. É necessário conduzi-los espiritualmente a Cristo, ensiná-los a crer, mostrar-lhes como viver com Jesus. Quando alcançarem essa experiência e Cristo viver verdadeiramente em nossos corações, nos será muito mais fácil pregar o Evangelho aos que não creem. Nosso trabalho missionário produzirá frutos e toda a experiência espiritual de nossas vidas será um verdadeiro deleite no Senhor. Será um prazer trabalhar para o Deus. Não querer dar uma ajuda para Deus, deixar Deus cuidar das nossas coisas, deixá-lo agir. Como Cristo atuou em Paulo na pregação do Evangelho. Ele diz, ele o fez por palavras e por obras, pelo poder de sinais e maravilhas e por meio do poder do Espírito de Deus. Romanos 15, o verso 18, a segunda parte, e a primeira parte do verso 19 diz assim: aqui está a chave para a pregação do Evangelho. Ela é produzida pela ação de Cristo em nossas vidas, né? Na vida do crente, com manifestações do Espírito Santo que utiliza o seu poder nas palavras e nas ações dos cristãos para produzir convicção nos incrédulos, nas pessoas que ainda estão duvidosas se vão aceitar Jesus, se realmente Jesus vai voltar ou não, né? Então, essa convicção deve ser passada para as pessoas de uma forma clara. Essas ações, às vezes, são manifestadas com sinais e milagres. Não em todo o tempo, nem toda a ação de Paulo foi um milagre, mas quando as circunstâncias assim o requeriam, o Espírito Santo estava presente para atender às necessidades sobre sua própria iniciativa. Como vivia Paulo com Cristo? Ele diz assim: cria nele, estava mais interessado em salvar os seus semelhantes do que alcançar a sua própria salvação, submetia-se ao poder do Espírito Santo. Por tudo isso, suas palavras tornaram-se poderosas para convencer. Sua atuação, um sólido e contínuo argumento para provar as suas declarações a respeito do poder redentor de Cristo, eram todas pregadas assim de uma forma simples e verdadeira. Um dos milagres que aconteceu na vida de Paulo foi justamente, ele estava sendo levado para Roma e ele tinha dito ao capitão ali, que ele estava sob a guarda daquela pessoa, e ao capitão do navio, disse: olha, o tempo não é bom,
eu conheço as estações do ano por aqui, esse navio não vai chegar lá, não vai chegar em Roma, nós vamos ter dificuldades e tal, né? E eles não acreditaram. No caminho aconteceu ali um vendaval e o navio foi a pique e acabaram parando numa ilha. Nessa ilha, agora que vem o milagre, Paulo estava juntando ali madeira, né, alguns para fazer uma fogueira, né, uns gravetos ali, e uma cobra mordeu ele. Aquelas pessoas daquela ilha, que a Bíblia descreve como sendo a ilha de Malta, os escritos, ela traz isso, os moradores daquela ilha, né, eles, quando viram a cobra morder Paulo, eles ficaram pensando, olha, daqui a pouco ele vai morrer, né? Vai começar a inchar e vai morrer. E Paulo continuou trabalhando do mesmo jeito, só chacoalhou a víbora ali, né? A cobra ali, a cobra saiu e foi embora, e ele continuou trabalhando e não morreu. Daí eles começaram a acreditar que Paulo tinha alguma coisa a ver com os deuses, né? Mas os deuses que eles acreditavam, não era Deus, né? Então foi um milagre que aconteceu na vida de Paulo. Paulo havia completado a pregação do Evangelho. Não era estranho, então, que Paulo completasse a pregação do Evangelho em cada lugar por onde ele passou, né? A parte que lhe cabia havia findado, mas após ele viriam outros para continuar a obra, assim como o próprio Filho de Deus, do qual Paulo era imitador, e nós, assim como Paulo e os demais discípulos, devemos ser imitadores de Cristo, como eles o foram. Então, o que nós estamos fazendo para demonstrar que Deus tem feito maravilha em nossas vidas? Então, agora, para findar nessa noite, você que está na sua casa, vamos ouvir mais um hino, e aí vamos nos retirar desse lugar sagrado. O hino 278 do nosso hinário. Bondoso Deus, amado Pai, obrigado, Senhor, por nos colocar numa situação em que precisamos orar mais pelos nossos queridos. Mais pedidos têm chegado a cada um de nós, têm chegado nos nossos lares, para os nossos queridos, e têm chegado aqui através do Facebook e do WhatsApp, queridos nossos que tentaram se manifestar, que se manifestaram de alguma forma aqui, mas não conseguimos visualizar todos. Mas o Senhor conhece esses pedidos, conhece esses corações, e muito mais a necessidade dessas pessoas. Então, nós estamos
agora através dos pedidos que foram feitos, os nomes que foram colocados, através do Facebook e no WhatsApp, que eles possam receber, quem sabe nós queremos nesse momento a visita do Deus Espírito Santo tocando naqueles corações e falando com eles, acalmando eles. Cuida deles, Senhor, orienta eles. Queira ser com todos os que pediram, aqueles que têm pedidos que estão em seu coração, aqueles que têm querido o seu sofrendo, que está na sua mente, que o Senhor possa, através dessa mentalização dos nossos queridos, do sofrimento deles, que o Senhor possa ouvir dos altos céus e derramar as bênçãos que eles necessitam. Ajuda eles, Senhor, e nos ajuda também. E dá-nos, Senhor, o privilégio de estarmos mais algumas vezes junto com os nossos irmãos, nos seus lares, através das redes sociais, através do Facebook, da Igreja da Fazendinha, que nós possamos fazer o nosso melhor. E se as coisas ficarem mais complicadas, que as leis se fecharem mais e que nós não possamos estar juntos dentro da igreja, mas que nos nossos lares a nossa fé seja acrescentada, que a nossa comunhão contigo possa ser firmada cada vez mais. Que a fé, além de acrescentada, seja uma bênção na vida dos seus queridos. Que não deixem de orar, que não deixem de comungar contigo. É o nosso desejo e nossa oração por Jesus. Amém.